Olá, meus amigos, minhas amigas do canal Espiritualizando. Estamos de volta com mais um estudo sobre a Revista Espírita de 1858. Nós vamos falar agora sobre uma carta enviada pelo próprio Kardec ao Courrier de Lyon sobre a sua experiência e os seus anseios sobre o Livro dos Espíritos. Apenas corrigindo, pessoal, essa carta não foi enviada pelo Kardec. Falha minha, ela foi enviada ao Kardec. E aí eu peço para você, continue assistindo para você saber quem foi que enviou essa carta ao Kardec. Já que ele aguardava a publicação do Livro dos Espíritos e enquanto isso ele demonstrava ali tudo aquilo que para ele foi vantajoso espiritualmente, seus anseios, né, tudo aquilo que o engrandeceu como homem e como espírito. Mas antes de a gente continuar, eu peço para você, dê seu like nesse vídeo. Dê seu like, comente, se inscreva no nosso canal, porque você nos estará ajudando a engajar aqui o nosso conteúdo para que alcance o máximo de pessoas possível. Muitas pessoas necessitando de uma palavra amiga, de um conhecimento espiritual, para que nós possamos deixar um pouco de lado essa vida conturbada material que nós enfrentamos, para que a gente possa mergulhar um pouquinho o nosso espírito no mundo de Deus, no mundo dos espíritos. E assim a gente possa sair renovado de mais uma energização que esse momento intelectual nos traz. Então você que não conhece o nosso trabalho aqui no canal, saiba você que o nosso condão é justamente trazer para o indivíduo o caminho dos estudos do Espiritismo, por meio, por enquanto, da base do Espiritismo, que é o próprio os próprios ensinamentos dos Espíritos por meio do nosso querido Allan Kardec. Entraremos em outros assuntos futuramente, mas por hora esse é o caminho. O Livro dos Espíritos, a Revista Espírita de 1858 e o Evangelho segundo o Espiritismo, que são estudados semanalmente aqui no canal. E você, toda semana, vai receber aí a notificação no seu celular, ou no seu tablet, ou no seu computador, acerca aí do nosso novo conteúdo. Então não se esqueça de acionar o sininho no momento de você se inscrever, para que você saiba quando nós subimos mais um vídeo. Ok? Então, na medida que nós vamos estudando, eu vou aqui também ajudando você a entender as frases, ajudando você a entender uma palavra ou outra, que também é complicado, vez que o nosso querido Kardec escreveu tudo isso aqui no século XIX. Praticamente no meio do século, praticamente no meio do século XIX. Então, desse tempo em diante aí, a gente pode ter certeza que até pelo menos há pouco tempo atrás, o português, né, a língua portuguesa, trazia palavras aí mais complexas que hoje não estão em uso com constância, e isso dificulta o entendimento daquele cidadão que ainda não tem esse conhecimento sobre as palavras de antigamente. Então a gente traz aqui a palavra para você, né, tentando trazer um sinônimo para você entender. E aí você, além de tudo isso, ainda ganha um novo conhecimento na língua portuguesa. Então esse também é o nosso fundamento aqui no canal, facilitar o estudo para você que tem essa dificuldade na leitura, porque sinceramente é difícil para todo mundo. Eu lembro quando eu tinha aí meus 15, 16 anos, eu não conseguia ler por muito tempo o livro do Kardec por conta das palavras mais rebuscadas. E a gente não tinha paciência também de ficar folhando o dicionário. Da mesma forma os livros do Chico. Hoje, com a internet, fica tudo muito mais fácil. Então a gente vê uma palavra mais difícil, a gente já joga no Google e aparece lá o significado. Então, para que você não precise ficar aí toda hora parando para ir no Google, eu já fiz isso para você, né? E às vezes eu não preciso do Google, porque quando a gente faz uma leitura um pouquinho mais vezes aí por semana, por conta do próprio trabalho que a gente tem,
a gente acaba já tendo um conhecimento a mais e a gente transmite isso com muito prazer para você também. Então não se esqueça, durante a semana a gente tem aí o Livro dos Espíritos, a Revista Espírita e o Evangelho segundo o Espiritismo, para que você possa aproveitar um pouquinho desse conhecimento também, que eu tento aqui somente traduzir, representar um pouquinho aqui, né? Já que o conhecimento em nada aqui é meu. Beleza, pessoal? Vamos dar continuidade então. Vamos prestigiar aqui o nosso querido Kardec. Opa, assim não? Assim sim. Aí, pronto. Tô aqui com o programa do lado, hoje num ângulo diferente aqui, né? Para vocês terem um pouquinho mais tranquilidade, facilidade. Eu já dei uma estudadinha em algumas coisas aqui, mas tá muito legal. Vamos lá, que é um assunto interessante, faz parte também do estudo do Espiritismo. Então Kardec manda essa carta, né? Bordeaux, 25 de abril de 1857. Então ele fala assim, ó: Senhor, submetestes minha paciência a uma grande prova, pela demora na publicação de O Livro dos Espíritos, há tanto tempo anunciado. Então, Kardec já fala, né? Senhor. Aqui a gente vai saber se ele está falando com alguém ou se ele está falando com o nosso Pai. Ok? Então, submetestes minha paciência a uma grande prova pela demora na publicação. Então, a ansiedade que ele tinha para que o Livro dos Espíritos fosse publicado. E aquela ansiedade também, porque naquela época existia muita dificuldade para que esse projeto se concretizasse. E foi um projeto que pegou ele de surpresa, ele não tinha, vamos dizer assim, programado com muita antecedência. As coisas foram acontecendo e ele foi praticando o seu conhecimento para poder buscar aí uma veracidade naquilo que ele via. Né? Vamos continuar que a gente vai explicando. Felizmente, não perdi por esperar, porquanto ele ultrapassa todas as ideias que eu havia feito, de acordo com o prospecto. Então, ele fala que a sua expectativa foi alcançada e muito mais. Então, foi ultrapassada a sua expectativa sobre o livro, sobre o conhecimento que o livro traz. Não é só a publicação, e sim a experiência que ele teve na publicação, até chegar à publicação desse livro. Impossível descrever o efeito que em mim produziu. Assemelho-me a um homem que saiu da obscuridade. Então, pessoal, fica muito tranquilo aqui falar para vocês que o Kardec se sentia atrás de um véu. Que ele se sentia um homem que andava nas sombras. Por quê? Porque naquela época, que era muito complicado, o que era complicado, né? Melhor entender. Era você mergulhar num estudo e na divulgação de fenômenos espirituais por conta da sociedade e por conta da Igreja Católica, principalmente. Quem trabalhava com isso, quem desafiava a Igreja Católica com relação a isso, era tido como bruxo, era tido como pessoa que lidava com coisa do demônio. E até hoje a gente ouve aí, né, uns e outros aí com a mesma cabeça medieval com relação a isso, ofendendo a religião alheia, né? Sem até mesmo saber o que de fato ela fala, só pela simples opinião, o famoso achismo, né? Então naquela época o achismo era forte, né? O achismo era muito forte, tinha aí como vamos dizer assim, encabeçando esse achismo a Igreja Católica. A Igreja Católica ela tinha certeza que era coisa errada. Ela tinha lá os seus dogmas e aquilo ali não podia ser quebrado de jeito nenhum. Então, para quem fazia isso naquela época já era já no século XIX não acontecia a morte, mas a pessoa era perseguida, né? Em que sentido? Ela ficava mal na sociedade, as portas se fechavam, existia a perseguição já direta mesmo, onde as pessoas cercavam a outra na rua, né? Ou às vezes partia para agressão, né? Então assim, era muito complicado. Existia também as perseguições, né, mais ocultas com relação à morte, assassinatos, essas coisas tinha, né? Mas era menos do que antigamente. A gente podia voltar para a época medieval que você tinha coisa pior. Na época da Inquisição, pior ainda, né? A caça às bruxas.
E o Kardec seria morto na Inquisição, com tranquilidade. Né? Isso daí não, por isso que foi feito isso, o trabalho, né? Por isso que foi feito numa época mais adiantada. Se tivesse feito na época da Inquisição, o Kardec teria sido morto na primeira página do Livro dos Espíritos. Não daria tempo de fazer tudo. Né? Ficaria mais como um mártir aí do que com uma importância para a doutrina. A doutrina teria nascido morta. Né? Então vamos lá, pessoal. Aqui ele continua. Parece que uma porta fechada até hoje acaba de ser subitamente aberta. Minhas ideias se ampliaram em algumas horas. Então, quer dizer, ele tinha uma mentalidade. O seu espírito era muito terreno ainda. Com a chegada das informações espirituais, informações de Deus, o espírito dele se abriu. Ele passou a não enxergar mais as coisas de um modo material, físico, cético, né? Passou a ganhar um ar para ele mais amplo, e isso daí trouxe para ele um alento, né? um alívio de que a vida continuava e tinha um objetivo muito grande para cada um de nós, muito grande mesmo, bota grande nisso. E ele fala assim, como a humanidade e todas as suas preocupações miseráveis se me parecem mesquias e pueris, ao lado desse futuro... desculpa aqui, né? Vamos lá. Pueris, para quem não entende, para quem não sabe, é juvenil, tá? Então, ele fala assim, como a humanidade e todas as suas preocupações miseráveis se me parecem mesquinhas e juvenis ao lado desse futuro de que não duvidava, mas que para mim estava de tal forma obscurecido pelos preconceitos que o imaginavam a custo. Então, ele fala dessa questão de novo, do preconceito obscurecido, da dificuldade, né, dessa forma humana de enxergar as coisas, como ele fala, né, antiga, né, que tinha ainda esses preconceitos. Aí no caso obscurecido, que é um preconceito que traz uma coisa assombrosa, né? Então, assim, é uma coisa negativa. Então, o obscurecido aqui, que não tem a ver com o obscuro lá de cima. O obscuro é estar por trás de algo, não trazer aí uma coisa muito clara, transparente. O obscurecido aqui já é uma coisa envolvida na situação negativa, numa energia negativa. E ele fala assim, graças ao ensino dos espíritos, agora se apresenta sob uma forma definida. Uma forma definida, ou seja, temos aí agora algo como bitola, como referência. Uma coisa que traz muito mais do que já se trouxe até aquele momento. Compreensível, fácil de entender, lógica, com lógica, não é um assunto assim que você fala não tem pé nem cabeça, não, parte de um princípio e ele continua sempre seguindo um princípio, né, maior, que realmente ganha uma conotação que há muito não se via, mais bela e em harmonia com a majestade do Criador. Ou seja, é um trabalho que ele, por meio dos espíritos, ele sente a mão de Deus, pela beleza e pela harmonia. Então ele sabe que esse trabalho foi feito em conjunto com as ideias divinas. E isso traz para qualquer um, quando você chega nessa certeza. Isso aí pode uma pessoa falar para você. Você está trabalhando com o divino. Você pode ter uma pessoa que fale ao contrário. Você pode ter uma série de situações, você pode até ver, você pode ouvir, mas se você não sentir, realmente isso tanto faz. Tanto faria para ele esse trabalho se ele não tivesse sentido ali a mão pesada do nosso Criador. Pesada, mas ao mesmo tempo doce e suave do nosso Criador. Então, se ele não tivesse sentido essa harmonia com o Pai, tudo isso para ele também não teria resultado positivo algum. Então, o que o Kardec fala até aqui? Que o espírito dele transcendeu, ganhou uma elevação, ele saiu de um patamar.
E isso daí é muito bacana quando o cidadão consegue entender isso daí de maneira bem humilde, obviamente, né? Que ele não demonstra em momento algum que estava acima de alguém, mas que ele sentiu que o seu espírito estava sendo conduzido por uma força maior. E isso daí, sem dúvida alguma, é uma ascensão, é uma coisa satisfatória. Eu adoraria sentir isso. Adoraria. Estou em busca disso também. Você também tem que estar. Quem quer que leia esse livro meditando, ou seja, buscando uma profundidade no raciocínio, né, raciocinando, filosofando, como eu, ele fala, encontrará tesouros inesgotáveis de consolações, pois que ele abarca todas as fases da existência. E olha que interessante, pessoal. O Livro dos Espíritos, ele traz para nós coisas que em nenhuma outra religião a gente vai encontrar, que são as explicações das mazelas do espírito e da sociedade. Né? Então, tudo que acontece hoje, reflexo de um passado mal pensado, mal agido. Né? Então, se nossas ações tivessem sido boas, eu falo de uma maneira coletiva e individual, nós estaríamos hoje num paraíso, né? Estaríamos aí, de alguma forma, colhendo frutos de felicidade, mas não é isso que acontece, não só no Brasil, mas também no mundo. Então, muitas coisas que acontecem hoje no nosso país, no mundo, são reflexos individuais e coletivos de más ações do passado. E o nosso Livro dos Espíritos explica isso por meio da reencarnação, resgates coletivos e individuais. Né? E a gente experimenta isso todos os dias. É só você prestar atenção. É só você seguir alguns irmãos aí, palestrantes como Divaldo Franco, que já explicou aqui o porquê o nosso país sofre tanto com a política, né? Por que será que o Brasil ainda não dá um salto evolutivo? Porque a gente ainda paga os nossos erros por conta da fase da escravidão. O Brasil teria passado de uma maneira muito tranquila por essa fase dos 500 anos se não tivesse investido, não tivesse dado guarida para a escravatura, né? Porque era uma mão de obra gratuita, então queria ir nessa situação grátis, queria o sofrimento das pessoas para que tivesse aí uma mão de obra barata. Então, isso tudo dá reflexo hoje. Infelizmente, nós ainda pagamos pelos nossos erros. Né? Existem também os políticos da atualidade, que são políticos de outra época. Pessoas que estão recebendo uma nova oportunidade, que foram aí maus políticos, más pessoas, na época anterior aí na Europa. Então, quer dizer, a Europa nos enviou espíritos aí um pouco, vamos dizer assim, desligados do objetivo divino, mandando tudo aqui para o Brasil, que hoje aí nós temos os reflexos na nossa política que tanto nos traz, vamos dizer assim, sofrimento, né? Traz muito sofrimento e pelo jeito não vai parar tão cedo até que haja uma renovação espiritual, mas graças a Deus ninguém nesse mundo é eterno, tudo que nós vemos hoje não estará aqui amanhã, algum dia tudo isso será ruína, a única coisa que não será ruína aqui serão as nossas ações, boas ações. As nossas más ações ficarão no passado e só para ficar no livro de histórias mesmo. As boas ações ganharão novos frutos, novas pessoas, legados, e isso tende a eternizar. Né? Assim como o Espiritismo ganha todos os dias mais uma página na sua existência, porque é uma coisa boa que foi plantada. Ok? Em minha vida, continua aqui, né? Sofri perdas que me afetaram vivamente. Hoje não me causam nenhum pesar e toda a minha preocupação é empregar utilmente o tempo e minhas faculdades para acelerar meu progresso,
Porque para mim agora o bem tem uma finalidade e compreendo que uma vida inútil é uma vida de egoísta que não nos permite avançar na vida futura. Pessoal, o Kardec ele faz um resumo aqui pra gente da finalidade que o Livro dos Espíritos nos traz. Tá, vamos lá, vamos destrinchar. Primeiro, tá? Não me causa nenhum pesar as perdas que sofri na vida. Então, a primeira coisa, o Espiritismo nos traz aí um alento quanto à vida futura. Nós não temos que temer a morte da carne. Nós temos que entender que é apenas uma mudança da vida na Terra para uma vida espiritual. Que a vida, ela continua. Disso eu tenho certeza. E o Kardec passou a ter também porque ele conseguiu, por meio das suas aplicações científicas, chegar a essa conclusão. Chico também tinha essa certeza porque, além de ver, ele também escrevia. Quem estava à volta do Chico também tinha certeza. Embora não via os espíritos, as pessoas tinham o condão de ver a assinatura da pessoa que se foi. Até mesmo comprovada por perícia grafotécnica. Então, a gente hoje, além do Chico, tinha também o Bezerra, a gente tem hoje o Haroldo Dutra Dias, Raul Teixeira e outros tantos médicos que nos trouxeram livros maravilhosos, obras maravilhosas, trabalhos em centros espíritas maravilhosos que nos traz muita tranquilidade com relação à certeza da vida após a morte. E essa certeza, para ele, era tão viva que não afetava mais a partida dos entes queridos. Era isso que ele queria dizer, porque ele tinha a certeza que iria revê-los. E aí ele fala, né, que agora ele consegue empregar utilmente o tempo nas faculdades para acelerar o próprio progresso. Por quê? Porque agora ele tinha certeza do seu objetivo. Ele tinha certeza da vida após a morte. E ele tinha certeza da sua própria existência, da razão da própria existência. Ou seja, a minha existência, ela tem duas finalidades. Primeiro, me ajudar ao progresso pessoal. E segundo, ajudar ao progresso da humanidade. Então, primeiro eu ajudo a me ascender como espírito, né? Como pessoa, moralmente, intelectualmente, sapiamente. E também tem como condão ajudar aquele que está ao lado. Né? Uma coisa sem a outra dificilmente vai existir de maneira positiva. Então, para que eu receba uma ascensão, que eu consiga conquistar a minha ascensão espiritual, eu tenho que servir para a sociedade. Servindo para a sociedade, eu estou servindo para mim mesmo. E o meu espírito automaticamente vai ganhando a ascensão. E essa ascensão, na medida que cresce, mais você ajuda, e assim por diante. É uma coisa que puxa a outra. Não tem como você ascender espiritualmente sozinho, dentro de um quarto, sem se envolver com as outras pessoas, sem ajudar as outras pessoas. Não tem como. A caridade, ela é primordial para a ascensão espiritual mais rápida. Não tem como você ascender sem que você, de alguma forma, faça uma caridade. E com o que você faz a caridade? As pessoas têm a dúvida, mas eu preciso sair por aí fazendo caridade, abraçando as pessoas, dando comida para o povo. Seria legal se fosse assim, né? Seria legal se você fizer isso com o coração, perfeito. Mas a caridade é você ser um bom cidadão. A caridade é você tratar as pessoas de maneira igual, como se elas fossem você mesma. Não causar dor a outra pessoa, pelo contrário, tentar trazer felicidade, aliviar a dor alheia, dar um abraço na pessoa. Aliviar a dor alheia também é dar um abraço numa pessoa, é conversar, é dar atenção. É você nem sempre cobrar pelo seu trabalho. Naquilo que você puder ajudar, você ajuda. Né? É aquele negócio, as pessoas às vezes falam, pô, mas meu trabalho não é caridade. Não, não é caridade. Mas se você puder, uma vez ou outra, dar uma explicação sem cobrar, né? Sempre que você identificar a dificuldade financeira da outra pessoa, ou a dificuldade intelectual de entender, ou a dificuldade emocional
da outra pessoa, de tentar buscar o equilíbrio dela. Tudo isso é caridade. Tudo, um tapa nas costas, meu amigo, um abraço, fique tranquilo, vai dar tudo certo. Tudo isso, pessoal, é caridade. Caridade não é dinheiro. Dinheiro é só alívio momentâneo. É um alívio momentâneo, mas a força espiritual que você dá para outra pessoa, ela não é passageira, ela é eterna. Se você consegue com um sorriso fazer com que aquela pessoa ganhe o dia, faça. Não custa nada, não vai doer nada. Né? Se você tem alguém que trabalha para você, que vamos dizer assim, o seu servo, né? Vamos falar de uma maneira bem pesada, né? Não trate como se ele fosse um servo, trate como se fosse um amigo, trate como se fosse da sua família. Coloque a pessoa para trabalhar na tua casa e abra as portas por completo da sua casa. Não faça com que as pessoas se sintam acuadas dentro da sua casa só porque é a sua casa. Ela não é tua eternamente, porque Deus emprestou para você, te deu a chance. E com esse objeto importante que é a sua casa, você tem que tratar as pessoas bem dentro da sua casa. Se a pessoa tiver a trabalho dentro da sua casa, abre todas as portas, fique à vontade. Se ela fizer coisa errada, é ela que paga, não é você. E se ela te roubar alguma coisa, você compra outra no outro dia. Né? É assim que funciona. A responsabilidade das coisas ruins não é nossa. A responsabilidade das coisas ruins que as outras pessoas fazem é delas. Então a gente tem que colocar a mão na consciência e parar de tratar aqueles que nos estão servindo com desigualdade, como se elas fossem menos do que nós. Isso daí é um recado para você que está achando que está indo bem. Uma hora ou outra a colheita chega, viu? A colheita chega e quando chega ela é pesada, né? Então, se você quer colher coisa boa, plante coisa boa. Isso daí vai detonando você mesmo. Uma hora você vai ser o servo. Ah, mas nessa vida muita gente passou por isso, fez esse monte de maldade e não aconteceu nada. Morreu rico. Morreu rico. Tá bom, morreu. E aí, levou alguma coisa? Não levou. O que ele levou? As coisas ruins que ele fez aqui. E pode ter certeza, já deve estar aqui pagando. Ou está na erradicidade sofrendo. É isso que a gente quer para nós? Sofrimento, perda de tempo pagando por erros bobos? Não, pessoal. A gente quer que todos sejam felizes. Que não precisa pagar mais. Precisa só passar as provas. As provas vêm, a gente vai e passa por essas provas. A gente quer passar na prova, a gente quer tirar nota 10 no fim do ano, é isso que a gente quer. Mas se você não entender como o Kardec entendeu aqui, você está perdendo tempo. Não adianta ler o Livro dos Espíritos, vai embora, vai para casa, vai assistir novela. Porque você não pode ler o Livro dos Espíritos e continuar agindo como se estivesse assistindo só novela. Então, vamos tentar de uma forma absorver o que o Kardec absorveu. Para nós também. E aqui ele traz uma baita lição. Eu aprendi. Eu não tenho... A minha vida, ela tem utilidade. A mínima que seja. Eu sirvo. Assim como Paulo de Tarso serviu. Assim que Jesus apareceu para ele. Deixou ele cego. Propositalmente, para ele tomar um choque. E aí quando ele viu que era Jesus, ele se ofereceu como servo, ignorando tudo de ruim que ele tinha feito, deixando tudo para trás, porque o passado não volta. A partir daquele momento ele era servo de Deus, servo de Jesus. E quem é servo de Jesus é aquele que faz o bem, você não precisa falar, eu sou servo de Jesus. Jesus não está se importando com o que a gente fala. Se você ficar quietinho e fazer, é isso que importa, não é verdade? E aqui o Kardec continua. Porque para mim agora o bem tem uma finalidade. Eu não faço bem por fazer. Hoje eu faço bem porque eu sei que isso daí vai me trazer lá no futuro uma ascensão espiritual. Por quê? Porque nós estamos em busca da felicidade. Ah, mas eu não posso pensar que eu vou fazer o bem porque eu vou estar fazendo uma coisa de caso pensado. Pessoal, a gente não pode ser hipócrita. A gente, neste momento, não somos pessoas que amam incondicionalmente assim como Jesus amou. A gente é egoísta, e é verdade.
Se você começa de alguma maneira pensando, vou fazer o bem, porque eu vou receber o bem um dia, não é egoísmo? É, mas é um começo de ascensão. Não tem como você amar a pessoa do dia para a noite. Como eu vou amar o meu filho se ele ainda nem existiu? Então, se ele não existiu, eu não tenho sentimento por ele. Então, se eu não ascendi espiritualmente, eu não amo ainda. Então, o que eu tenho que fazer? Primitivamente pensar. Eu vou fazer porque eu vou receber um dia. Né? E automaticamente isso se torna tão natural como respirar. É aí que nós estamos ganhando a nossa harmonia com Deus. Se você pensa diferente, você é hipócrita, desculpa. É hipócrita. Tá? Porque não tem um cidadão nesse mundo, né, que seja perfeito como Jesus. Tem uns que já estão assim, né, ganhando aí uma ascensão, e aquele que ama mesmo, faz porque ama de verdade, né? Trabalha a vida das pessoas com amor, esse daí eu tiro o meu chapéu e falo, esse é o meu exemplo, esse eu vou seguir. Mas nós, cidadãos comuns, infelizmente, pensamos desse jeito. Pensamos assim para um dia sentir assim. E se eu falar para vocês que eu amo todo mundo, eu sou mentiroso. Eu não amo todo mundo. Infelizmente, eu não alcancei essa capacidade divina de amar todos. A gente começa tateando, né? Sentindo aos pouquinhos quem é quem. Porque amar é se entregar, e é difícil a gente se entregar. Porque toda vez que a gente se entrega, a gente tem uma desilusão. Nem todas, né? Mas uma boa parte das vezes. Hein? E por conta das vezes que a gente tem a desilusão, a gente tem um sofrimento por conta disso, a gente acaba ficando mais cauteloso. Por isso que não tem como falar, vou sair por aí amando. Não, vamos treinar primeiro, né? Não tem como você chegar à perfeição sem treinamento. Não adianta você sair agora da sua casa, você que nunca fez uma caridade na vida, bater no peito e sair. Agora eu vou fazer caridade. Você faz agora, no outro dia você esquece. Não, é aos poucos. Não tem como a gente dar saltos quânticos na nossa evolução. Então comece com o tamanho do seu passo. O seu passo é pequeno? Dê esse primeiro passo. Você conseguiu dar esse primeiro passo? Dê o segundo e assim por diante. Não adianta você querer fazer as coisas de uma vez. É o que o Kardec aqui nos ensina nessa situação. Agora eu tenho uma utilidade. Eu vou usar essa utilidade. Até onde meu braço alcança? Ah, meu braço alcança até aqui. Então é até aqui que eu vou fazer. Mais do que isso eu vou me prejudicar. Aí eu não sei se eu vou estar aproveitando, vamos dizer assim, na totalidade aquilo que é aquela lição, né? E ele fala, compreendo que uma vida inútil é uma vida de egoísta. Então assim, uma vida inútil. A nossa vida é totalmente inútil? Não, uma vida ela é grande. Uma vida totalmente inútil é aquela pessoa que não faz exatamente nada. Então, dentro dessa sua vida, você tem que ir treinando aos poucos até você ganhar a perfeição. É que nem você querer ser um atleta. Se você falar assim, amanhã eu vou treinar para conseguir completar a maratona no fim do ano, ou no ano que vem. Vamos colocar um objetivo maior no ano que vem. São Silvestre, pesadíssima. Vou treinar. Perfeito, você está agindo de maneira correta. Agora, se você pegar no dia, 1º de dezembro, vou me inscrever para São Silvestre sem ter dado uma corridinha na rua de casa, você não vai conseguir correr o primeiro quarteirão. É assim também a caridade. Você tem que praticar. Por quê? Porque é através da prática da caridade constante que você vai amar. Você vai chegar numa situação de amor. Até então você só é servo de Deus. Você ama servir, mas não ama aquele que está sendo servido. Né? É isso, pessoal. É isso, tá? Minha opinião, tá? Minha opinião pessoal. Não vou dizer que isso daqui é com base na doutrina, coisas específicas da doutrina, mas é com base naquilo que eu aprendi. Raciocínio, lógico, sem ilusão. Se eu fizer uma caridade agora, eu não vou para o céu.
se eu fizer uma caridade agora, outra amanhã e assim continuar, da forma que eu falei, vários tipos de caridade, a tendência é que eu alcance uma felicidade. Não sei também se eu vou para o céu, tá? Porque o céu, né, como a gente fala, o paraíso, é para quem realmente se dedica na sua plenitude de corpo e alma. Eu não acredito que eu faça isso ainda, mas eu estou tentando, né, com passos de formiga, mas eu estou tentando. Isso pelo menos eu posso falar para vocês, tentando, né? Que não nos permite avançar a vida futura. Então, assim, a gente, ele compreende que uma vida inútil é uma vida egoísta que não nos permite avançar na vida futura. Avançar na vida futura. Ganhar um novo passo por meio de uma coisa bacana, entendeu? Por meio da caridade. Então, se eu não faço isso, eu tô travado. Se eu não faço o mínimo de caridade, eu não dou pelo menos o mínimo de um passo. Então, se eu não me preocupar um pouco com as outras pessoas, preocupação, não estamos falando em amar por completo, preocupação. Pensar naquele, pô, preciso ajudar aquele cara. Por quê? Ah, meu, sinto necessidade. Pô, então o problema é seu, meu. Bom pra você, entendeu? Não sei por quê. Ama? Não. Simpatizo. Tenho empatia. Joia, perfeito. Tá num bom passo já. Amo completamente. Pô, caramba, valeu. Continue assim que você vai longe, nem falo nada. Se a pessoa consegue sentir mesmo, parabéns para ela. Eu acho que esse é o caminho, né? Se a pessoa não sente nada e mesmo assim quer ajudar, beleza. Ela tá treinando. Ah, mas tem que fazer com o coração. Tá bom, cara, tem que fazer com o coração, mas é melhor fazer do que não fazer, né? Melhor fazer do que não fazer, mesmo que não seja com o coração. Um dia vai ser, essa é a ideia, né? Beleza, pessoal, acho que por hoje a gente consegue encerrar aqui. Ah, não, vamos ler esse finalzinho aqui, ó, tá no final já. Temos aqui mais uns 5 minutinhos, a gente consegue encerrar. Então ele fala assim, ó, se todos os homens que pensam como vós e eu, e os encontrareis muito, assim espero, para a honra da humanidade, pudessem se entender, se todos os homens aqui, depois dessa situação aqui no meio que ele dá uma rebuscada, né? Então, se todos os homens pudessem se entender, reunir-se e agir de comum acordo, harmonia, de que força não disporiam para apressar essa regeneração que nos é anunciada. Então, assim, ele fala, se as pessoas pensassem da mesma maneira que ele, ou agissem de comum acordo por conta dessas informações, poderiam todos apressar a sua regeneração, que é anunciada pelo Livro dos Espíritos. Quando for a Paris, terei a honra de vos ver, e, se não for abusar de vosso tempo, pedir-vos-ei algumas explicações sobre certas passagens e alguns conselhos sobre a aplicação das leis morais a certas circunstâncias que me são pessoais. Recebei até lá, eu vos peço, Senhor, a expressão de todo o meu reconhecimento, porque me proporcionaste um grande bem ao apontar-me a rota da única felicidade real neste mundo. E além disso, quem sabe, um lugar melhor no outro. Olha só que legal, pessoal. Eu achei que era o Kardec que tinha falado, porque eu não tinha visto aqui. Para mim era o Kardec. Mas foi alguém mandando uma carta para o Kardec. E ele responde, e ainda no final ele complementa: vosso todo devotado de fulano de tal, capitão reformado. Capitão reformado. Eu falo isso, pessoal, porque eu comecei a ler e dei uma puxadinha aqui, ó. E aqui no finalzinho, ó, Allan Kardec, eu achei que era do Kardec. Mas não. É uma pessoa, e a gente conclui então, para vocês entenderem melhor. Um cidadão, fã do trabalho do Kardec, que leu o Livro dos Espíritos e que sentiu tudo isso. E ele manda uma carta pro Kardec falando aqui, né? Tudo isso daqui, né? Vosso todo devotado, fulano de tal, capitão reformado. Então percebem, a gente fala, o Kardec sentiu isso também, né? Por isso que eu achei que era o Kardec. Mas não, já era um cidadão daquela época que leu, se encantou com o Livro dos Espíritos, achou no Livro dos Espíritos uma referência para ele na vida, como utilidade de cidadão perante Deus, e falou: agora eu sei o que eu vou fazer da minha vida. Vou me dedicar à caridade, à devoção a Deus, vou me tornar um cidadão útil. Esse é o capitão reformado
que não foi revelado o nome aqui e que aprendeu com o livro dos Espíritos. E é isso que nós temos que fazer. Também tentar entender o livro dos Espíritos, assim como o capitão reformado aqui, né, o fulano de tal, que a gente não sabe quem é, né? Assim como ele, nós também temos que entender o livro dos Espíritos para poder praticar uma vida útil diante aí dos ditames, dos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse estudo, né, dessa carta do capitão reformado, né, e que a gente possa absorver tudo isso aqui para nós futuramente, a partir de hoje, né? A partir de hoje, a partir do momento que nós deixemos de assistir esse vídeo, que nós estejamos melhor para trabalhar o nosso espírito, que essa é a finalidade do livro dos Espíritos, trazer a felicidade futura, presente para nós, cidadãos do universo. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus então, espero que a gente se vê por aí. Não deixem de dar o like no vídeo. Grande abraço para todos, fiquem com Deus.